Muito bom dia, galera. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Queria, primeiramente, antes da gente estar começando aqui, agradecer a Débora, a Letícia, que isso foi uma ideia minha, né, da gente fazer um podcast, de explanar essas ideias que a gente tem em off e botar pra galera aí mais aberto. E elas aceitaram, né? A Débora, antes de qualquer coisa, acredito muito no potencial dela, ela é demais como fisioterapeuta. Depois a Letícia, sempre que eu abro o Instagram dela, eu aprendo alguma coisa, ela sempre posta reels, stories. Pô, Instagram dela é um conteúdo aberto. Gosto demais. Então, primeiramente, queria agradecer a Letícia e a Débora pra gente estar começando essa empreitada aí de podfit, de podcast sobre CrossFit, né, meninas? Obrigada a você pela oportunidade. Estou muito feliz por estar aqui e espero que eu possa contribuir com o podcast. Também estou super feliz de estar aqui compartilhando com vocês coisas que a gente sempre compartilhava em off, mas que são importantes de outras pessoas saberem, não só as pessoas que participam das competições de CrossFit, né, que são praticantes da modalidade, mas também os próprios profissionais que acabam passando por coisas parecidas que a gente passa no dia a dia. Então é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando a nossa experiência, conhecimento, e vai dar tudo certo. Isso aí. Para quem não sabe, a gente vai estar falando aí sobre CrossFit, né? E muita gente ainda tem dúvida do que é CrossFit, né? Explicar aqui rapidamente para que todos possam entender. CrossFit é movimentos funcionais em alta intensidade. O que é funcional? Qualquer coisa, qualquer movimento que vá dar alguma funcionalidade para o seu corpo, beleza? E alta intensidade, isso é muito relativo. Por exemplo, se eu pedir para uma pessoa fazer 100 agachamentos, é a alta intensidade. Se eu pedir para ela fazer 100 agachamentos em 2 minutos, é mais alta intensidade ainda. Então é muito relativo, vai de acordo com qualquer pessoa. E perante a isso, fazer um agachamento no CrossFit, onde existe uma amplitude de quadril, uma amplitude muito grande de tornozelo, é complicado. E mais ainda quando a gente coloca em alta intensidade. Por isso que a gente tem aqui uma fisioterapeuta para falar de amplitude de movimento, uma nutricionista para a gente estar falando de alta intensidade. Aí eu já queria perguntar aqui, tanto para a Letícia como para a Débora, como que a gente pode estar ajudando? A fisioterapia pode estar ajudando na amplitude de movimento, e como que a nutrição pode estar ajudando aí na alta intensidade? Então, Tadeu, na verdade, a mobilidade ela é muito necessária para a funcionalidade do movimento. Então, aquele atleta que não tem uma mobilidade boa para fazer um ginete, para fazer um overhead squat, ou até para fazer algum movimento ginástico, isso logicamente vai afetar a funcionalidade do movimento. Então, o ideal é que todo atleta ou praticante de CrossFit faça um trabalho de mobilidade à parte dos treinos normais do cross. Então, é de suma importância não só para a funcionalidade do movimento, mas também para evitar lesões. É porque, às vezes, a pessoa acha que só fazendo aquela mobilidade ali no começo da aula, né? Porque... Que dura 1-2 minutos no máximo. E muitas vezes conversando, tá ligado? E a pessoa não dá aquela importância. E é a mesma todos os dias, né? E é a mesma todos os dias. Vou fazer snatch. Pego o PVC, passa 2-3 vezes, acabou. Vou fazer toe subar. Pego o PVC, passa 2-3 vezes, acabou. É que, na verdade, essa mobilidade que a gente faz antes do cross é mais uma ativação, né? Isso. Ativação muscular, não em si uma mobilidade. Mobilidade é você fazer um trabalho à parte. Pra ganho de arco de movimento. Exatamente. 1 hora de mobilidade, o ideal é isso, tá? E a gente vê o Gui Malheiros, que é o principal atleta de CrossFit aí, ele posta várias e várias vezes que tá fazendo 2 horas de mobilidade. E nego não entende, né? Exatamente. Não só de mobilidade, mas de fortalecimento também, né? Isso. O cara é, tipo, muito forte da região de core. Porra, é surreal o quanto que ele é forte. Ele conseguir sustentar as cargas que ele faz.
E se você olhar, sei lá, 3, 4 anos atrás, ele não era assim. No TCB ele se machucou feio porque não era justamente assim. Uhum, com certeza. E em relação à alta intensidade, Letícia, como a gente pode estar ajudando com a alimentação perante isso? Pensando no CrossFit, né, que a gente tem exercícios mais focados para alta intensidade, quando a gente fala em alta intensidade, a gente precisa pensar em carboidrato, o que todo mundo teme, que a maioria das mulheres acham que é vilão, que vão comer, vão engordar. Mas no CrossFit a gente necessita desse macronutriente para a gente conseguir se manter em alta performance. E aí não necessariamente quer dizer que você vai comer carboidrato, você vai engordar. Tudo vai depender do quanto que você está ingerindo. Porque o processo de emagrecimento, de ganho de peso, funciona como se fosse uma balancinha de ingestão e gasto energético. Então, se tua ingestão está maior e teu gasto está menor, você vai ganhar peso. E vice-versa. Então, não necessariamente aumentar carboidrato quer dizer que você vai aumentar a sua ingestão de calorias total do dia. E aí, quando a gente pensa num CrossFit para a gente melhorar o rendimento dessa pessoa, e aí a gente pensa, melhorar rendimento, a gente aumenta o quê? Gasto energético. Então, não necessariamente nesse caso, aumentar a ingestão de carboidrato quer dizer que essa pessoa vai ganhar peso, muito pelo contrário. Aumentando a intensidade do exercício, pode ser que a gente aumente gasto e essa pessoa consiga emagrecer. Então, fazer restrições de carboidrato para praticantes de CrossFit, até mesmo atletas, principalmente, que a gente consegue garantir que esses indivíduos estão treinando em alta intensidade, é super importante. E é uma coisa que é muito negligenciada, que aí não só restringe carboidrato, restringe muito caloria e essa pessoa acaba se lesionando com frequência, diminui muito o rendimento nos treinos, né? Que a gente tem até uma sigla que se chama REDS, que é Deficiência Relativa de Energia no Esporte, que acontece principalmente em mulheres. Então, no CrossFit eu vejo isso na minha prática com muita frequência. As pessoas, elas ingerem uma quantidade de caloria que é muito menor do que elas precisam. E aí, a longo prazo, a gente vê mulheres com baixa densidade mineral óssea, que se lesionam com frequência, que não conseguem manter a intensidade, o volume de treinamento, mas muitas vezes até elas tentam colocar mais exercício, fazer uma mobilidade extra, um treino acessório e não conseguem porque não comem de forma suficiente e a quantidade suficiente que elas precisam para manter o rendimento delas. Não, e fora isso que você falou muito da intensidade que vai treinar. E geralmente não, acho que todo mundo passa por isso, né? Que uma época do ano, de um mês, você está treinando muito forte. E por alguma coisa da vida, ou então pela periodização, ou qualquer outro motivo, você diminui a intensidade. E isso, logicamente, tem que acompanhar a nutrição, né? Com certeza. Com certeza. E se manter em alta intensidade é um ponto importante. Porque a gente não consegue se manter em alta intensidade. Por isso que é importante até mesmo a periodização do treinamento. Porque se todos os atletas fossem fazer odds super pesados todos os dias, além deles não conseguirem se manter treinando em alta intensidade, eles vão se lesionar com mais facilidade também. Exatamente. E é o que a gente vê muito aqui no CrossFit do Rio de Janeiro. É o que eu mais vejo, né? Eu não preciso citar nomes, mas tem muitos atletas que visitam muitos boxes, então treina regularmente no próprio boxe de segunda a sexta e chega sábado e domingo quer treinar mais e vai visitando o boxe e isso acaba se lesionando porque não repousa, né? Mas eu vejo também muito essa relação dentro do consultório de muitas mulheres entrando em vários métodos de emagrecimento, que a gente também não precisa citar nomes, mas existem métodos que focam totalmente no emagrecimento e não focam na realidade daquela paciente. Se ela faz o CrossFit, se ela faz uma musculação, então é uma dieta restrita para todo mundo e elas acabam fazendo e se lesionando realmente. Eu tenho muita paciente desse método que a gente tá vendo por aí que tá famoso. E não só nisso, né, quando a gente pensa em restrição, mas aí a gente também tem um outro lado da moeda, que aí quer flexibilizar demais. Aquele nutricionista, aquele profissional que foca em dar carboidrato suficiente para aquela pessoa, mas é qualquer tipo de carboidrato. E aí a pessoa tá ingerindo quantidades surreais de jujuba, de doce de leite, de açúcar pra cacete, que do outro lado da moeda, a gente também pode aumentar o risco de lesão, porque assim, a gente tem uma importância muito grande dos polifenóis, dos compostos bioativos para melhorar a recuperação desse atleta, né? No pós-treino, no pós-competição. Então, a gente tem que olhar pelos dois lados. Será que está restringindo demais? E como está a qualidade dessa alimentação? Não, e eu vejo também que é muito época, né? Por exemplo, agora tá uma febre de doce de leite, ou então de leite condensado. Eu não sei o que aconteceu com o leite condensado hoje em dia. Se foi por causa do Bolsonaro, que ele explanou lá e come pão com leite condensado. Pior que é só pão com leite condensado. Bota aí, de cada 10, 2 estão comendo leite condensado. Pois é, tá surreal essa vibe mesmo. Chegam no consultório quase que todos os dias. Nutri, posso comer doce de leite como pré-treino?
Na maioria das vezes eu respondo não. Porque, assim, se a gente for pensar em colocar um carboidrato refinado para esse paciente, a gente tem que pensar em inúmeras coisas, né? Como é que tá a qualidade da alimentação de forma geral dessa pessoa? Então, se é uma pessoa que já não consome legume, verdura e fruta com variedade todos os dias, muito provavelmente eu não vou colocar doce de leite para essa pessoa. Se é uma pessoa que já tem um grau de obesidade, sobrepeso, ou até mesmo é eutrófica, mas tem um percentual de gordura mais aumentado. Então, assim, ela é mais resistente a essa insulina. Não tem por que eu colocar um carboidrato refinado nesse planejamento, até porque vai dificultar esse processo de mudança de composição corporal. Como é que é a intensidade desse treino? Então, assim, falam-se muito sobre carboidrato e alta intensidade, mas será que essa pessoa realmente treina em alta intensidade? Porque todo mundo chega lá na minha consulta e fala, eu treino crossfit, treino em alta intensidade. Será mesmo que treina em alta intensidade? Aí eu jogo uma escala de percepção de esforço, de 0 a 10. Qual é a sua percepção de esforço que você termina o treino? Sendo 10, você acaba muito cansado, ofegante, e 0 acaba super de boa, conseguiria treinar de novo. A maioria das pessoas me respondem 2, 3. Será que essa pessoa é realmente merecedora do doce de leite pré-treino? Então, a gente fala muito em carboidrato relacionado à escala de merecimento. Então, quanto maior a intensidade desse treino, maior a necessidade de carboidrato. Aí, para essas pessoas, a gente pode pensar na possibilidade de colocar um carboidrato mais refinado. Até porque as pessoas que treinam em alta intensidade têm um gasto energético muito maior. Então, até bater a quantidade de calorias que ela precisa com uma alimentação mais limpa, acaba sendo mais difícil. E eu acabei falando, né? Letícia é nutricionista, a Débora é fisioterapeuta e eu sou educador físico, eu trabalho muito com crossfit e acontece muito isso comigo também, das pessoas, tô treinando pesado, aí acabou o treino, qual é o outro treino? Pô, você não tá treinando pesado, meu filho, você não tá, vamos falar a realidade. Então, alta intensidade é quando você acaba e fica acabado. Eu, Tadeu, hoje em dia, eu já não gosto mais de treinar em alta intensidade. Porque acaba comigo. Então eu treino 2, 3 vezes na semana. E eu acho importante ressaltar também que treinar em alta intensidade não quer dizer treinar todos os dias. Tá? Não, e porque... eu vou chegar nessa parte. Por quê? Alta intensidade, existe um grau de amplitude de movimento, estabilidade muito forte, dependendo do movimento que você for fazer. Por exemplo, o ring muscle up, você tem que ter uma estabilidade muito grande. Aí a pessoa que treina ring roll, thruster com a barra, acha que está treinando em alta intensidade, não tá. Você não está. Assim, pode ser até alta intensidade pra ela. Pra ela. Mas aí acontece aqueles casos também assim. Não, Letícia, tem thruster no odd com 30 quilos. A minha amiguinha vai fazer com 20, mas eu faria com 30 de boa. Aí essa pessoa vai lá e coloca a mesma carga que a amiguinha. Aí chega na consulta e fala o quê? Treino em alta intensidade. Não. Com uma carga muito inferior que ela poderia estar fazendo. Aí realmente, não tem como. E tem essa questão também. A pessoa está em alta intensidade para ela. Ali naquele primeiro mês, naquele segundo mês, naquele terceiro mês. Mas passando uma época, você tem que buscar algumas coisas. Por exemplo, uma nutricionista, uma fisioterapeuta, que é onde eu quero chegar. Por exemplo, para fazer um back squat, um ring muscle up, a gente precisa de amplitude de movimento. Como que a gente pode estar ajudando uma pessoa aí, Débora, que está com sobrepeso, a amplitude de movimento bem comprometida? Como que você pode estar ajudando essa pessoa a se desenvolver no CrossFit? Basicamente é o que a gente começou falando, começar a treinar mobilidade. Porque a gente nunca vai conseguir uma mobilidade sem treinar mobilidade. Aquele aquecimento antes do odd não é mobilidade. Então, para quem está iniciando um caso de obesidade ou que começou agora o CrossFit, está muito limitado, principalmente o pessoal da musculação que está vindo muito para o CrossFit agora e que vem muito limitado, porque na musculação não existe mobilidade, né? A gente sabe disso. Então, isso acaba afetando também a nível da musculatura. Então, o ideal é começar a treinar mobilidade. Então, conversa com um profissional de educação física, ver se ele pode montar uma planilha de mobilidade para vocês, ou tem várias opções aí no YouTube que vocês podem pesquisar e começar, cara. Chegou antes do treino, vai lá, faz 40 minutinhos de mobilidade. Faz flexibilidade também, que você iniciando, você consegue melhorar a mobilidade. O problema é não fazer. Você empurrando com a barriga. Esse ponto. Muita gente me pergunta também, Tadeu. Comecei o CrossFit, nunca fiz CrossFit na vida, tô vindo da musculação.
preciso fazer uma planilha de treino de fortalecimento extra? Isso é necessário? Será que eu preciso conjugar sempre o crossfit com a musculação? Será que eu consigo só manter o crossfit ou eu preciso aumentar a frequência de musculação? O que você acha interessante para esses pacientes que estão entrando agora na modalidade? Então, geralmente o boxe, né, que é onde a maioria treina, tem um treino para todo mundo. Aí, naquele horário, separa 10, 15 pessoas e fazem um treino lá passado no dia. O boxe de crossfit geralmente é um treino por dia. E cada um tem sua especificidade. Eu acredito, Tadeu falando agora, tá? Que todo mundo deveria fazer algum treino por fora. Por exemplo, eu tenho pouca mobilidade, eu tenho muita força, mas porém pouca flexibilidade. Então, além do treino do dia, eu deveria trabalhar um pouco mais de flexibilidade e mobilidade. A Débora, por exemplo, já é diferente. Ela tem muita flexibilidade e mobilidade, porém não tem força. Então ela já deveria fazer um treino de força. Se juntar nós dois, dá Letícia. Mas acredito que todos deveriam fazer alguma coisa à parte. Por isso que eu, Tadeu, não acredito em treinos de pessoas que você viu na internet. Como? Vou estar dando exemplos aqui sem citar nomes. Você viu o Zezinho lá no YouTube, ele vendendo a planilha dele de treino. Você vai pegar? Não! Por que não? Porque ele não te conhece. Ele vai passar um treino lá que ele bota para a maioria das pessoas. Ele nunca te viu, ele não sabe quais são os seus pontos fracos. Imagina, você tem um volume de ring muscle up, de bar muscle up de 2, 3, aí cai lá na planilha dele 10 em 2 minutos. Você vai fazer? Claro que não. Você não tem esse volume. Se você fizer, você vai se machucar. Entendeu? Muito provavelmente. Ou então vai ficar agarrado ali 2 minutos olhando para a barra. Faz um, solta a barra. Faz outro, solta a barra. Entendeu? Então, por isso que eu acredito mais. Você chega no seu coach lá, no head coach, alguém que você tem mais confiança e fala: eu queria me desenvolver um pouco mais. Como é que eu faço? Ele vai estar falando: você deveria trabalhar um pouco mais de força, a gente pode fazer isso, não sei o quê. Investir até num personal também, personal de crossfit, que você vai aprender a fazer um movimento. Agora você ficar só com treinos de planilha, aí você quer contratar uma planilha, mas você não sabe fazer um ring muscle up. Mais pra frente eu aprendo, aí passa 2, 3 anos. Não, mais pra frente eu aprendo, nunca chega esse dia. A verdade é que a gente precisa de um acompanhamento personalizado, né? Isso. Porque cada um tem um organismo diferente, então um cara da internet nunca vai saber o que você está necessitando realmente. Então, nessa relação da força, eu tenho muito paciente também que tem muita dor, por exemplo, de ciático, que acredita... Né, Letícia? Que tenta fazer vários recursos para tentar melhorar o ciático na questão de medicamento, repouso, e na verdade não, às vezes é falta de força, né? A maioria tem mobilidade, mas falta força no core, falta força na lombar. Então, eu acho muito interessante também a gente fazer um treinamento de força à parte, né? Não só para bíceps e tríceps, né? Porque todo mundo foca só nisso. E agachamento, né? Porque todo mundo só faz agachamento. Cross-bunda agora tá na moda. Panturrilha também ninguém faz. Todo mundo esquece da panturrilha. Não sei o que acontece. Tadinha dela. Mas a gente usa muito no crossfit, né? Pra correr. Aí é que acontece as canelites. Pra fazer movimento de LPO. Não é? Double unders. Exatamente. Aí que vem os problemas, né? Mas eu acho interessante a gente fazer um trabalho de fortalecimento. Todo mundo, na verdade. Não uma pessoa ou outra. Eu acho que o ideal é todo mundo fazer um treino de mobilidade, um treino de flexibilidade, um treino de força. Que, na verdade, é o que os atletas de ponta fazem, né? Tudo bem que, botando para a realidade, nem todo mundo tem esse tempo disponível, né? De fazer... Não, mas uma vez na semana dá para ser feito. Não, dá. Isso. Fim de semana tá aí. É só deixar de beber, né? Prioridades, né? Exatamente. Dá para fazer, mas eu acho que o ideal é isso. Todo mundo focar um pouquinho em cada deficiência. Isso aí. E pensando nisso, perdi um pouco o fio da minha... Não, falando em força principalmente, né? Eu, tem vários pacientes que chegam lá no consultório e falam:
fulaninha de tal pega não sei quanto mais de peso do que eu e ela começou antes de mim no CrossFit. Posso começar a suplementar a creatina? O que eu posso tomar para poder melhorar a minha força? Primeiro de tudo, né? Tem que treinar força, né? A gente só ganha força treinando força, obviamente. Não existe um alimento mágico, um suplemento mágico que você vai tomar sentadinho na cadeira e vai se levantar o Arnold Schwarzenegger. Não tem como. Então, assim, a gente precisa do estímulo de força. Mas, assim, a suplementação de creatina, ela é bem importante. Mas não tem como a gente pensar em suplementação se a gente não tiver um bolo, né? A gente sempre fala nisso, né? A gente precisa de uma base muito bem elaborada e a gente pensa em construir esse bolo e a suplementação é a cerejinha de bolo. Como é que eu vou pensar em colocar a cereja de bolo se a pessoa não tem nem bolo? Não existe. A pessoa fez uma consulta, não come bem, não bate a quantidade de proteína que precisa, tem medo de comer carboidrato, e aí quer pensar em suplementar creatina? Não tem como. Eu até recebi uma mensagem de uma paciente hoje. Não, ela vai pro Titãs daqui a 2 semanas, falou, estou pensando em tomar creatina. E tem que pensar sou eu, né? Que eu que sou a profissional. Então, assim, não tem como suplementar a creatina, apesar de ser um suplemento maravilhoso, que a gente tem um nível de evidência já muito bem evidenciado, sem ter uma boa base nesse contexto de nutrição, né? E sem o estímulo de força, que é o principal. Aí a gente vai conversar sobre o treino específico de força do boxe. Às vezes o boxe nem tem um treino específico de força. Passa direto, às vezes é só um skill, quando tem skill, e aí vai direto pro odd. E aí como é que eu vou fazer essa pessoa ganhar força? Claro que vai ter o estímulo ali do odd, se tiver uma sobrecarga, mas é muito, muito pouco pra essa pessoa, a gente garantir realmente que ela vai chegar, tipo, num melhor rendimento, na maior carga que ela poderia chegar naquele momento. Não, sim. E nessa área que você tá falando, você falou de cereja de bolo. Tem gente que quer botar cereja antes, né? Cara, não vamos comentar sobre isso. Pra nós três aqui, eu acho que isso já tá passado, já tá batido. Porém, acabei de pegar a semana passada, uma menina falou, não, eu vou começar com a cereja do bolo. Não falou dessas palavras, né? Mas eu entendi assim, eu vou começar com a cereja do bolo e depois eu faço o bolo. Eu já olhei pra ela e falei, cara, não vai dar certo. Não, é que eu preciso de um estímulo. Minha filha, se você... Sim, olha no espelho, minha filha. Tem estímulo melhor que esse? Eu me olho no espelho todo dia e falo, caralho, não tá bom. Eu tenho que fazer por onde? Isso aí. Cara, começar pelo básico. Qual é o básico? Amanhã eu vou treinar, vou me alimentar direito hoje. Hoje, pelo menos hoje. Amanhã eu vou treinar. Vou lá, treino uma horinha por dia. Pronto, comecei. Já comecei. Acabei de treinar. Vou fazer outra alimentação. Pô, vou comer um chocolate e um hambúrguer? Não. Comer aqui um pão, sei lá, um arroz integral com feijão e uma carne. Pronto, já comecei, já tirei um hambúrguer. Não começar direto. Se a pessoa bebe todo fim de semana, nunca mais bebo. Pronto, já não vai bancar pra sempre. E eu acho que, assim, o pior dessas pessoas que acabam utilizando essa cereja do bolo, além da cereja do bolo, elas utilizam outras coisas, tipo medicamentos, né? Sim. E ainda bebem, então comem mal. Então, são pessoas que não são exemplo. Ponto final. As pessoas que são exemplo são aquelas que realmente fazem tudo direitinho. Comem direitinho, treinam direitinho. E não precisam desse estímulo a mais. E são pessoas que acabam sendo enganadas. Uhum. E se lesionando. Por aqueles médicos na internet. Aí tem vários médicos. A Letícia gosta muito de um, né? Aí tem vários médicos por aí que os caras são sensacionais na internet. Agora, quando traz pro mundo real, acaba com a pessoa. Não é isso? Isso é verdade. E é o que eu mais pego, né? Não só a nível de lesão muscular, articular, mas também questão... fígado, coração. E sem contar pessoas com transtorno alimentar, pessoas que não conseguem mais emagrecer, pessoas que têm inúmeras dificuldades com relação ao comportamento alimentar, porque não adianta só a gente falar, toma aqui o papelzinho, sua dieta, segue aí. Existe uma coisa muito maior que o comportamento com relação à alimentação. Então, se a pessoa vê aquele alimento de uma forma diferente, ou tem alguma lembrança, alguma memória que remete ao passado, que te traz algum trauma, não adianta que ela não vai comer. E tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente monta um planejamento alimentar. Então, chegar nesses profissionais que não olham para você de forma individualizada, não fazem uma anamnese completa, não perguntam especificamente o que você sente, o que você gosta de comer... é fadado ao insucesso, não vai dar certo, não tem como. Essa pessoa pode até tentar fazer, manter ali por aqueles 30 diazinhos de foco, que eu odeio essa palavra, que quando o paciente faz o foco lá dele, depois dos 30 dias, ele chuta o balde assim na lua que não volta nunca mais. Nunca mais. Então esquece o foco, não existe foco, é disciplina, é você entender onde você quer chegar, depois a gente
procura outra meta e é isso. É você fazer... hábito, né? Exatamente. É você fazer mesmo não querendo fazer. Os pacientes falam muito, não, mas pra você é mais fácil, que você é nutricionista, que você tem um conhecimento, porque você consegue ir pra academia. Mano, não é mais fácil pra mim é tão difícil quanto. Tem dia que eu não tô afim de levantar da cama. Tem Talvez dia que seja até mais difícil, que você já tá saturada daquilo. Porque eu escuto isso 24 horas do meu dia, exatamente. Então, assim, É exatamente o que eu passo, eu acho que a Débora passa também. exatamente, é uma questão de prioridade. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde o meu calo aperta, eu sei o que eu preciso melhorar e não existe coisas por detrás disso que me deixem de fazer de onde eu quero chegar. O grande problema é que as pessoas elas querem procurar prazeres momentâneos e substituir aquilo por qualquer coisa. E entra até no que a Débora falou. É que elas não querem deixar de beber, mas querem tomar um negocinho ali pra ficar forte e ser a RX do box. Então assim, não tem como, a conta não fecha. Como é que você E não saindo todo fim de semana. Exatamente, comendo hambúrguer de segunda a sexta, não quer comer uma fruta, não bebe água. Doce de leite. Não tem como, a conta não fecha. Não fecha. E aí você chega nesses profissionais que não perguntam nada pra você do teu estilo de vida, e aí te enchem de cerejinhas de bolo. E aí a pessoa depois vem toda esculhambada, vai pra uma emergência, passa mal, não sabe de onde veio, acontece algum problema que não tem alguma causa específica. Será que não é? Desses recursos ergogênicos que tentam colocar dentro de um contexto que não colabora? Porque tudo isso influencia em como aquele fármaco, aquele medicamento vai ser metabolizado. Dependendo de como é a tua microbiota intestinal, de como é o funcionamento dos teus outros órgãos, dos teus hormônios. Se isso não for levado em consideração, não tem por que você tomar uma suplementação extra. É a base. Interessante, eu acho também relatar é que a vida do atleta que faz esses usos é curta. Não um atleta que vai ficar até 40, 50 anos que vai chegar a competir no Master. Não vai. O corpo não vai aguentar. No CrossFit a gente tem competição de Master, tá, galera? Já tá chegando lá. Mas é uma realidade. É que o pessoal toma e fala assim, não, eu acho que se eu tomar não vai ter problema nenhum, vou ficar assim pro resto da vida. Não vai. Uma hora o corpo vai cobrar. Se não for em nível de lesão, vai ser em nível de questões de cardíacas ou de fígado, vai cobrar, galera. Então, assim, tenta se policiar nessa questão de uso de cerejas. E outra coisa também, não sei vocês, né? Mas geralmente quando chega alguém no box, eu faço sempre uma anamnese, eu pergunto, tento fazer, porque às vezes eu sou sozinho para dar aula. Então, às vezes, é muita gente, mas a maioria que chega, conversa. A pessoa, cara, fala que é por saúde, não sei o quê, mas a maioria é por estética. E o que acontece? A pessoa entra por estética para querer perder peso, beleza, aí começa a perder peso, aí não sei o quê, quer se treinar um pouco mais, começa a usar essas cerejas do bolo, né? E o que acontece? Lesão. Além das da lesões, lesão. né? Que a lesão, a pessoa, aconteceu, foi porque eu errei um movimento. Mas eu já peguei 3, 4, 5, botei uns 10, com disfunção erétil justamente por isso. Aí, vou parar de usar agora. Pô, mas agora, meu irmão. Aí volta o cão arrependido e tudo de novo. Aí começa a treinar força, aí desanima. Eu já peguei muita gente sair do CrossFit justamente por causa disso. Vocês já pegaram alguma coisa parecida com isso que... começou a usar essas cerejas do bolo, depois volta e depois sai. Então, o que tá muito interessante agora, que eu até parabenizo, né, as competições, é que as competições do CrossFit agora, as maiores, né, tem doping. Então, assim, eles estão obrigando os atletas a pararem de usar a cereja do bolo, né? E eu acho isso super interessante. Agora, eu não sei como é que vai funcionar essa logística, se realmente vai ter doping ou não. É uma parada pesada, né? Eu acho que, assim, o doping já existe há anos, né? Mas aí os atletas continuam usando esteroides anabolizantes há anos também. Então, é tudo uma questão de qual é a meia-vida daquele hormônio que ele tá usando para não bater com o tempo que ele vai fazer lá a avaliação do doping. Então, assim, acho ótimo ter doping, mas, assim, a gente tem coaches, a gente tem a própria pessoa que não vai deixar de tomar. Então, assim, a gente tem que também pensar como é que a gente vai receber essa pessoa que já usa esteroide anabolizante e não quer parar de tomar. Porque, assim, a gente sabe o que a literatura diz, quais são os riscos que a pessoa pode submeter usando aquela medicação, aquele hormônio. Mas muitas vezes a pessoa, ela é dependente, ou ela precisa daquilo psicologicamente, não quer parar por algum motivo. E aí, como é que a gente vai receber esse paciente? Eu já recebi paciente
novos, sei lá, 30 anos em média, mulher, quase infartando, com HDL baixo, com LDL super alto. Eu falei, cara, você precisa parar de tomar pra ajustar esse lipidograma. Se você não parar de tomar, não vai ajustar. E aí não adianta eu te passar 1.500 fórmulas, te passar um monte de aveia, de alho, que são compostos que são importantes para ajustar esse lipidograma, se você não parar de tomar o que tá causando isso. Não tem como equilibrar, né? Exatamente. Mas eu acho que é realmente a realidade. A gente viu que saiu agora uma resolução do Conselho de Medicina, né, proibindo o uso das cerejas, mas você vê nos comentários... Por estética, né? Por estética. Não, qualquer tipo. É. Foi abolido. Não é aconselhável. Já não era antes, já né? Não era. Só que agora fizeram um documento pra isso. E a gente vê que nos comentários, assim, da resolução é tipo... E daí? Né? Tipo, as pessoas debocham da questão do conselho. E realmente é o que vai acontecer, ninguém vai parar de usar. Os próprios profissionais debocham. Então a gente vai ter que se adaptar a essa realidade, né? Então, assim, no meu caso, né, que obviamente eu tenho atletas que usam as cerejas do bolo. Eu indico o que a gente está indicando para todo mundo: aumentar a mobilidade, aumentar a flexibilidade, para tentar reverter as possíveis lesões de uso extremo, né? Porque logicamente, quem usa essas cerejas treinam muito mais. Treinam em alta intensidade, muita alta intensidade. Então, a probabilidade de ter uma lesão é muito maior. Então, eu fico tentando diminuir esse risco de lesão, né? Que já vem da cereja e vem da alta intensidade. Então, eu fico tentando equilibrar. Assim como você também fica tentando equilibrar com a alimentação, né? Mas eu sei que é super difícil. Realmente deve ser complicado, porque a gente vai andando contra a onda, né? De todo mundo tá usando e tá nessa moda muito grande, todo mundo achar que é atleta, que todo mundo vai viver do esporte. Mas aqui no Brasil é muito difícil a grande maioria viver do esporte, principalmente do CrossFit, né? Que a gente não tem federação, não tem nada grande que realmente respalde a atividade aqui. Então é a galera realmente se conscientizar que não tem como viver do CrossFit aqui, a grande maioria não é atleta. Se a gente for pensar de atleta brasileiro, aqui no Brasil, eu penso só no Guimalheiros, que ele ganha pra isso, que ele é realmente bancado só pra Brasil. E já não tá no Brasil. Porque os atletas daqui, se você vê, por exemplo, uma Marcelinha da vida, que acho que é uma das melhores atletas a nível Brasil, ela trabalha o dia todo da personal, um atrás do outro, ela tenta encaixar, sei lá, 30 minutos de treino no dia dela. Então, realmente, são rotinas que não condizem com a vida de atleta. E aí, as pessoas, os meramente mortais, querem tentar se encaixar achando que são atletas, e não são. E ser atleta, isso é importante falar, não é sinônimo de ser saudável, de ter saúde. Então as pessoas acabam distorcendo isso. Ah, não, porque eu vou treinar pra cacete, eu vou competir, eu vou comer pra isso, eu vou fazer um monte de coisa pra isso, mas não quer dizer que você vai ser saudável. Isso aumenta a chance de você se lesionar, aumenta a chance de você ter doença, porque o exercício realizado em alta intensidade, a longo prazo, com alto volume, não é saudável. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, assim, se a gente exagerar em exercício, além de diminuir a tua imunidade, pode te oferecer vários malefícios. Então, isso é importante ser falado também. Não, e o que eu mais vejo é, vou começar a tomar isso porque o fulaninho é RX, ele compete no RX e eu vou tomar também. Não é pensando no meu bem, é pra me igualar com alguém. Nunca foi pensando, porque eu vou ficar melhor, porque eu vou ter mais força. É sempre não, né? Mas na maioria das vezes é tentando se igualar a alguém. Você bota alguém ali que tá ali um pouco mais à frente do que você e começa a tomar. E geralmente, né? É por esse motivo. Falar nisso, Titã está pesadão, né? Será que o pessoal que tá indo lá agora na categoria RX, tá todo mundo... Ninguém tá usando todo mundo trocado, né? Ninguém tá usando Eu pensei que fosse essa a resposta. Obviamente, se Scale tá iniciante, tá? Chega os caras gigantes, 5 vezes o Tadeu. Pô, não é possível. Era nessa questão até que eu ia chegar. Porque tu não toma cerejinha, né? E tu vai competir com os caras, top, elite. Apesar de parecer... eu não tomo, não. Mas tirando a brincadeira de lado, ainda tem um problema do que? Tem muita gente que eu conheço, né? Que passa a tomar cereja, mas vai de Scale. Porque tem medo de ir no RX, porque a competição é pesada e tudo. Bom, cada cabeça é sua sentença. Isso daí o CrossFit paga por não ter uma federação, e cada um se inscreve onde quiser. Mas, pensando especificamente assim, na primeira prova, onde tem
uma intensidade muito grande de corda, subida na corda, de burpee, Thruster. de thruster. O que a gente pode estar, por exemplo, dar uma dica pra gente de alimentação antes de uma prova pesada dessa, que, por exemplo, eu vejo que tem muita gente falando, não vou comer nada porque senão eu vou vomitar na hora do burpee com thruster. A melhor opção mesmo seria essa, não comer nada, ou então se entupir de Red Bull, que eu conheço muita gente que se entope de Red Bull pra fazer burpee com maluco, virando. Tem os colaterais, né, do excesso de cafeína. Quando o rebote chega, aí já era, né? Ó, eu conheço um coach Então, que toma cafeína com Red Bull. Gente, eu tenho medo dessa futura geração, hein? Eu dos conheço- filhos que vêm dessa prole. Eu conheço um coach que dentro de um dia ele já tomou 23 Red Bull. Esse tá de parabéns. Então, pensando principalmente nessas estratégias pré-competição, como eu falei anteriormente, né? Não adianta só a gente pensar ali no dia da competição, a gente precisa fazer esse preparo antes. Não existe nada milagroso que vai fazer teu rendimento super melhorar no dia da competição. Então é importante pensar nessa alimentação antes. Mas se a gente for pensar ali no dia, a gente tem que priorizar novamente os carboidratos. E aí, principalmente os refinados, né? Que eles vão dar uma energia de forma mais rápida, que a absorção é mais rápida, que não vai ter nenhum processo de digestão mais demorado. Então, assim, não necessariamente que eu tô falando aqui de uma jujuba, de um sucrilho, que pode até ser uma possibilidade numa competição, mas a gente pode usar um suco de uva integral, né? Que além da gente ter muito carboidrato livre ali, glicose, frutose, a gente tem o resveratrol, que é um composto bioativo que ajuda muito nesse processo de recuperação muscular, é anti-aging, que a gente tem mais estudo relacionando o resveratrol a benefícios para a saúde. Aumenta a termogênese, benefícios para a saúde cardiovascular. Então eu gosto muito do suco de uva, gosto muito da bananada. A gente pode usar... bananada, hein? Não esperava, não. Pode ser goiabada também. Se essa pessoa não tiver acostumada com doce de leite, eu não gosto de colocar na competição, porque a maioria das pessoas, elas ficam muito ansiosas. Então, elas acabam tendo muita diarreia no dia da competição. E aí, tendo diarreia, a gente diminui a absorção de vários nutrientes. E se a gente for colocando lactose pra ela toda hora ali, a gente gera mais diarreia. Porque quando a gente tem diarreia, as velocidades do nosso intestino, elas vão sendo arrastadas. E a gente perde tudo isso. E nessas velocidades é que a gente tem a enzima que degrada a lactose. Então, quando a gente tem diarreia, a gente perde lactose e a gente ingere lactose via alimentação. E a gente vai ficar estimulando mais diarreia. Então, para um atleta que está numa competição já tendo esse processo, não é interessante ficar expondo ele a mais leite e derivados, né? A mais lactose. Então, para uma pessoa que não está acostumada, eu não acho uma boa possibilidade. Então, assim, de forma bem geral, é maximizar essa recuperação. Antes do OD, né, da primeira prova, a gente pode pensar uns 30 minutinhos nesses carboidratos de digestão e absorção mais rápida. Então, suco de fruta, bananada, goiabada, pão com mel mesmo, aquele sachêzinho. E depois do OD, a gente tem que maximizar essa recuperação, porque o tempo que a gente tem de intervalo até outra prova é muito pequeno. Então, a gente tem que encher logo esses estoques de glicogênio para ele chegar na próxima prova com tudo cheio e manter o máximo de performance que a gente conseguir daquele atleta. Então, a gente tem que focar em carboidratos e proteínas de digestão rápida também. E aí, nesse caso, o whey protein é uma ótima alternativa, né? Que ele não demora muito a ser digerido e a gente consegue maximizar essa recuperação do atleta. E a ingestão de água? Tem que aumentar durante a competição, até porque são locais que são muito quentes. Então, se a pessoa já chegar lá desidratada, a gente não consegue recuperar isso durante o exercício. Então, a ideia é que no dia anterior ela já aumente a ingestão dela e no dia da competição já aumente do que é o habitual. Aí a gente pode tentar aumentar em uma média de 500 a 1 litro, depende muito do peso da pessoa. Mas essa média, mais ou menos, costuma funcionar bastante. Porque se essa pessoa chegar desidratada, e aí a gente já leva em consideração 2% do peso corporal total dela a menos, por exemplo, uma pessoa que pesa 60 quilos ter menos 1,8 kg, não é? Isso, 6%. mais ou menos. Então, isso costuma ser comum. Se ela já chegar com esse peso para competição de desidratação, ela não consegue recuperar isso durante uma prova. Nem que ela se enche de Gatorade, de repositor hidroeletrolítico, não adianta. Ela já vai ter um rendimento já prejudicado. Então, essa hidratação durante a competição é muito importante. E a gente tá falando especificamente do Titãs, né? Pra quem não tá acompanhando. E na primeira prova a gente vai estar usando muito ombro aí, o antebraço vai estar bem fadigado. E depois a gente já vai entrar numa prova que vai envolver muita ginástica e vai fadigar mais o ombro e muito mais o antebraço, né? O que a gente pode estar fazendo especificamente entre o intervalo de uma prova e outra, Débora? Galera, primeiro, tá?
que eu quero ressaltar aqui, pelo amor de Deus, não fiquem testando o WOD 2 dias antes, um dia antes da competição, pelo amor de Deus. Isso é restriativo que a gente tem que fazer, tá? Ou então, não sei subir na corda. Eu quero Subi aprender 15 vezes na corda em um dia. Exatamente. Eu peguei ontem no consultório um paciente que tem uma epicondilite já crônica, né, que a gente já vem tratando, mas estava ótima já a epicondilite. E aí, obviamente, vai cair o leg laser aí no Titãs. Ele decidiu... subir na corda sem o braço, pra quem não sabe. Sem a perna. Sem a perna. Difícil, hein? Homem-Aranha. Movimento novo. Com a boca. E aí, justamente para treinar para o Titãs, ele decidiu fazer 30 reps de leg laser. E aí, o que aconteceu? Atacou epicondilite, faltando 15 dias praticamente para a competição. Então, assim, galera... Ele vai de quê? De RX? Vai. Então, assim, galera, eu tenho outro paciente também, pistol, né? Vai cair pistol na competição? Por enquanto, não. Ainda falta uma prova, mas por enquanto, não. Então, aí o meu paciente estava com um problema no joelho, uma lesão no joelho, e aí a gente estava tratando, estava ótimo. Aí caiu no WOD do boxe, pistol. Aí decidiu fazer um WOD com pistol. Faltando 15 dias para a competição, estragou o joelho. Então, assim, galera, agora não é o momento de ficar testando nada, né? Agora é o momento de vocês... Você sabe mais porque é a periodização de treino. Mas agora não é o momento de ficar testando, de ficar fazendo coisas em alto volume, né? BM1 em alto volume. Não é para fazer em alto volume agora. É justamente para vocês, não é repousarem, né? Mas diminuir. A gente fala que é efeito deload, né? Sim. Que a gente tá no momento do efeito deload agora para pré-competição. Mas nessa questão aí de uma prova para outra, o que pode fazer para melhorar é difícil, né? Muito difícil, porque o tempo é muito curto de uma prova para outra. Então, assim, a fadiga é muito grande. Eu acredito que tenha mais melhora nessa questão do ombro, a questão alimentar, a recuperação muscular, né? Claro que a gente pode focar ali numa mobilidade. Liberação também? É uma liberação, não é liberação forte, tá? No dia da competição não existe isso, porque você pode acabar inflamando mais. Então, assim, é uma massagem mais para levar oxigênio para a musculatura. Mas, assim, melhorar o ombro para outra competição, assim, para outra prova, assim, imediato, não tem como. A gente tem como amenizar com a alimentação durante a competição e fazer uma massagem bem leve para levar oxigênio para a musculatura, mas não tem milagre. Isso que a Débora falou é bem importante, que a galera chega próximo da competição, não faz nada, e acha que vai acontecer um milagre antes, vai querer fazer tudo. Ou então quer testar um monte de coisa que nunca fez na vida no dia da competição. Teve uma competição que eu participei e tinha uns pacientes participando também. A minha paciente nunca usou pré-treino. E eu sempre oriento, não testa nada que você não faz antes, porque pode dar ruim. Não só pra pessoa dar PT, ela pode ter diarreia, ela pode paralisar, pode acontecer muita coisa errada. E aí essa paciente acabou tomando um pré-treino sem me avisar de uma conhecida. Um pré-treino verde, sei lá, que borbulhava. Parecia a poção do Hulk, aquele negócio. E aí eu fui assistir o WOD dela. Cara, simplesmente ela parou. Tinha um hold. Ela parou, tipo, ela ficou em hold e a cabeça dela parada assim. Aí eu, tipo, caraca, alguém chama ela, cara, tá acontecendo alguma coisa. Aí ninguém entendendo nada que ela tinha feito. Aí quando terminou o WOD, aí eu falei, cara, o que você fez? O que aconteceu? Ela, pô, então, eu tomei 2 doses de pré-treino de uma amiga, falou que era bonzão pra dar um upzinho, porque eu tava cansado. Falei, caraca, cara, olha o risco que pode acontecer. Tu poderia cair desmaiada ali, se machucar. Não só isso, mas também ter diarreia, ficar mais ansiosa. Então, os riscos, né, de testar essas coisas que você não faz antes da competição são muito altos. E aí não só pensando em recuperação, mas também na nutrição, de ficar inventando sessão extra de força. Vai ter PR, vou treinar força pra cacete um dia antes. Uhum. Pelo amor de Deus, né? Não tem como. E a gente tá falando muito de deload, de crossfit, e a gente esquece um pouco quando fala de crossfit de especificidade de treino. Por exemplo, a gente já sabe a primeira prova do Titãs, né? E eu acho que já desde março, não é? Mais ou menos? Eles soltaram bem antes. A primeira prova a gente já sabe desde março. Ou seja, você já sabe que vai ter o volume de corda que você vai ter que fazer. Você já sabe o volume de burp, o volume de thruster, a carga. Então por que você não treina especificamente para isso?
Ah, porque o CrossFit não é específico. Beleza, o CrossFit não é específico, mas para o atleta de boxe. Se você vai participar de uma competição e você quer algum resultado, ou você só quer se sentir bem com você, você tem que treinar específico para aquilo. Pelo menos durante aí 1 mêsinho, 2 meses, pede ajuda para o seu coach. Se você sabe que o volume de thruster, se eu não me engano, são 15, 4 rounds, dá 60, né? Uhum. Você tem 60 thruster ali. Quantos thruster você já fez em um dia? Você vai deixar para o dia fazer 60 thruster? Dividir. Um dia antes. No dia antes? Não, mas eu vou dividir com meu amigo. Não, beleza, mas pelo menos 60 thruster você tem que estar fazendo ali. Você mas precisa se conhecer, né? E... Antes na verdade, antes de se inscrever em qualquer competição, você já precisa saber mais ou menos o que você consegue fazer ou não. Isso aí. Né? E o coach tem que estar te ajudando ali. Pergunta para ele, pede ajuda para um colega, para o coach. Agora, não se inscreve ou faça alguma coisa sem ajuda. Senão a gente vai estar passando por isso. Uma pessoa toma um pré-treino, fica pendurada lá passando mal. Ou então... Ou ativa uma lesão antiga, né? Porque fica testando. Ou então um atleta da Débora caiu um volume de 10 rank muscle up, não fazia 2, se machucou fazendo, arrebentou o peito. Então, a gente tem que estar trabalhando também a especificidade da pessoa, daquela prova, para não passar por algum... E aí a gente volta nessa questão da base, né? Que a base é a mobilidade, flexibilidade, força. E alimentação. Então, se você tiver tudo alinhado, logicamente com a técnica que você vai pegando durante os dias, as semanas, quando chega numa competição, você já está mais preparado. Não é você querer se preparar durante a semana da competição ou 2 semanas antes da competição, né? Então, assim, a gente mais ou menos sabe o que cai muito nas competições, né? A gente sempre sabe que RX vai cair ring muscle up, handstand walk. Com snatch. Sempre vai ter PR. Então, assim, a gente já dá para se preparar um pouco antes, né? No Titãs, a gente tá tendo até um rebuliço, porque agora vai ter handstand walk com colete. Eu acredito que muita gente nunca fez, né? Então, o pessoal tá meio assustado e tá todo mundo testando essa semana. Porque se a gente botar no Stories hoje, é só isso. É só handstand walk com colete. E aí, essa questão também de começar a treinar o handstand walk com colete com uma fadiga muscular do ombro, que vem do HSPU, se eu não me engano, né? E do all ball. E do all ball. Muita gente está tendo dificuldade justamente pela questão da estabilidade do ombro, né? Que o pessoal não treina. O pessoal não treina estabilidade de ombro, né? Quando treina, só treina força no e máximo volume. Um overhead ali com kettlebell, né? Mas também é pouco volume porque todo mundo odeia overhead squat. Eu não sei o que acontece, mas é um ótimo movimento. Mas é um movimento essencial para ganhar estabilidade de ombro. Seria legal se todo mundo começasse a fazer estabilidade de ombro, né? Ativação escapular, muita gente não faz. E que é muito necessário, tanto para ginástica quanto para LPO. Que aí a gente acaba vendo aquela escápula travada. Meu ombro travou, não consigo mais mexer, não posso mais fazer pendurado. Escápula é a cereja do bolo do ombro. Se ela tiver travada, se a musculatura em volta estiver travada, se ela não conseguir ter essa propriocepção de ativar a escápula, aí vai ser uma dificuldade muito maior para executar os movimentos ginásticos de LPO. Então, assim, galera, pessoal que peitoral encurtado, não consegue ativar a escápula, não tem como o ombro se mover na funcionalidade necessária na ginástica, né? Porque a pessoa que tem um peitoral encurtado e precisa fazer abertura, não tem como, né? E foi nessa questão que muitos atletas se lesionam de peitoral, né? E nessa questão do deltoide também, que todo mundo tem dor aqui na parte da frente do ombro, né? Isso é justamente por falta de ativação escapular. Então, seria interessante todo mundo já começar a se atentar até para o Titãs, dá tempo. 15 dias aí, dá tempo de treinar a ativação escapular. E aí a gente sai de um dia de prova, né? Um dia bem intenso, e a gente parte pro último dia, né? Onde vamos ter um volume muito grande e depois tem um PR. Para provas assim de PR, você também que já fez a nutrição de atletas de levantamento de peso,
muda alguma coisa? Você indicaria algum alimento específico? O que você faria? A mesma ideia também, focar principalmente nos carboidratos e nessa reposição no dia anterior. Porque o que acontece é que muita gente sai do primeiro dia de competição, menos um dia, aí vai pro rodízio de pizza, come hambúrguer, Cerveja. bebe às vezes, e aí isso vai atrapalhar muito a tua recuperação no dia seguinte. Então, novamente, se a gente pensar só naquela refeição que antecede a prova, pode ser que teu rendimento não seja eficiente no nível máximo que a gente precisa. Então, a gente precisa pensar nesse pós. Então, é chegar em casa no sábado e tentar priorizar uma alimentação mais limpa, comer uma quantidade suficiente de carboidrato, para novamente a gente encher esse estoque de glicogênio para manter o máximo de rendimento. Porque ali, principalmente tendo uma prova de força, a gente usa muito esse estoque de glicogênio. Então, ter um aporte de carboidrato anterior a esse segundo dia é muito importante. Então, chegar em casa, fazer um prato caprichado com macarrão, com arroz, com batata, usar suco de uva também, que ajuda bastante, suco de laranja, água de coco, para ajudar nessa hidratação também, podem ser boas estratégias para a gente conseguir manter um bom rendimento para o segundo dia de competição. É interessante também a questão do sono, né? Com certeza. Não sair no primeiro dia, acabou o primeiro dia, vamos ali curtir, o primeiro dia acabou. Não, galera, é pra você ir pra casa. Não, né? fundamental. O Você se sono é uma das repousar. coisas que as pessoas mais deixam de lado. E eu diria que é uma das coisas mais importantes no processo de melhora de performance, melhora de composição corporal. Porque, assim, o nosso corpo, ele funciona em função do nosso sono. A gente tem uma produção hormonal que acontece em função do horário que a gente vai dormir e do horário que a gente acorda. Então, se a gente for dormir muito tarde e acordar muito tarde, a gente desregula toda a nossa produção hormonal. E isso, obviamente, de consequência, influencia na nossa composição corporal, no aumento da vontade de comer doce, no aumento do apetite, na piora do rendimento, no aumento da chance de se lesionar. Uhum. É durante a noite que a gente consegue recuperar as nossas células, os nossos tecidos, pra gente conseguir render bem no dia seguinte. Então, assim, o sono é primordial. Já sentiu isso na pele, né? Essa semana. Pra quem não sabe, a Débora tá grávida e acabou interferindo muito no meu sono, né? Graças a Deus, essas 2 semanas a gente tá conseguindo dormir cedo, pô. Meus rendimentos aumentaram, mas demais. Eu tô fazendo coisa que eu achei que eu nunca pudesse fazer. E, realmente, a melhor coisa que você pode fazer é dormir, galera. Antes de pensar na cerejinha do bolo, como é que tá o sono? Como é que tá seu sono? Tá dormindo Isso aí. cedo, acordando cedo? Porque muita gente acha que, tipo, se eu for dormir 2 da manhã, mas acordar às 10 horas da manhã, ok, dormir aí 8 horas de sono por noite, que é uma quantidade ok pensando num adulto. Mas a qualidade. Exatamente, que é totalmente influenciada pelo horário que você dorme. Então, assim, quando você dorme muito tarde, a gente acaba perdendo o pico de GH, que acontece enquanto a gente está na fase profunda do sono. Então, assim, tudo é desregulado. Então, a gente precisa pensar nesse horário que a gente dorme. Hoje em dia, obviamente, é muito difícil da gente pensar num horário ideal para dormir, porque a rotina das pessoas costuma ser muito desajustada, muito hiperlotada. Mas quanto mais cedo a gente dormir, mais interessante vai ser pensando na qualidade desse sono. E aí a gente vai ter muitas melhorias, não só em performance, mas para quem quer melhorar a composição corporal também é bem importante. Eu tenho até um amigo que ele é professor também, ele gosta de sair. Aí o que ele faz? Ele gosta das bebidas dele. Aí ele fala, tô dormindo 12 horas. Só como é que ele dorme? Bêbado. Dorme 12 horas bêbado. Aí não. Aí eu acho que não ajuda muito, né? Não. Pelo amor de Deus. Isso é outra coisa que as pessoas confundem. Eu durmo com mais facilidade quando eu bebo uma cervejinha ou tomo um vinho antes de dormir. Isso é uma falsa percepção de melhora de qualidade do sono. Porque quando a gente toma o álcool, isso impede com que a gente entre na fase profunda do sono. Então a gente piora a recuperação muscular, a gente inibe síntese proteica. Então é péssimo tomar esse álcool antes de dormir achando que a gente vai dormir melhor. A gente falou um pouco do Titã, né? A última prova ainda não saiu. A gente deseja a todos os atletas que deem o melhor. É surpresa, né? Tá faltando Ring Muscle Up, hein? Ring Muscle Up, Snatch. Acho que vai ter Ring Muscle Up, hein? Vamos ver. Aí a gente falou muito que a gente não gosta, né? A gente deu umas cutucadas aí. Eu vou falar da parte que eu gosto muito. As pessoas acham que eu gosto de treinar atleta e tudo. Eu gosto muito. É uma parte bem legal pra mim. Mas ontem, especificamente, uma amiga minha, chegou pra mim e falou: "Ah, Tadeu, você mudou minha vida." Aí eu, em tom de brincadeira, eu falei assim: "Ah, falso, cheio de mentira." E ela
elencou os motivos que eu mudei a vida dela. E depois em casa eu fiquei parando pra pensar, eu falei, porra, verdade. Eu mudei a vida de uma pessoa. Não vai chorar não, hein? Eu mudei a vida de uma pessoa. E às vezes eu dou aula, sei lá, às vezes para 100 pessoas em um dia, acaba passando batido isso para mim, como isso muda. Vocês, meninas, vocês já passaram por algum motivo desse? O que vocês mais gostam de trabalhar? Como é que é? Eu posso falar que a Débora já mudou minha vida, né? Se eu tô aqui hoje treinando, é graças a Débora. Eu vou chorar. Mas assim, a nutrição, ela é linda, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, pelo que eu consigo reproduzir nos meus pacientes, o que eu consigo mudar na vida deles, como eles mudam a forma que eles enxergam o corpo deles, como é que eles enxergam esse processo, que é muito mais do que só uma dieta. Na verdade, eu tento desconstruir ao máximo esse pensamento. Então, assim, os resultados são ótimos, os feedbacks são sempre excelentes. Assim, é de arrepiar. Sempre quando eu falo da nutrição, do que ela faz na minha vida, do que ela me permite mudar na vida dos outros, assim, eu fico sem palavras, de verdade. O exemplo que me emocionou seu foi de um vegano. Sim. Que não conseguia ganhar massa muscular. E assim, eu atendo ele. Eu não vi completamente a diferença, né? Desde o começo. Mas assim, de uma semana para outra, ele chegava no consultório e ficava assim, meu Deus, como você tá mudando? Tipo, é uma coisa surreal. Porque muita gente acha que vegano não tem como ganhar massa muscular, né? E a evolução desse paciente especificamente foi assim. Ele chegou na consulta e falei, cara, tu não tomou nada não, né? Foi o que eu perguntei pra ele. Nossa, não é possível, cara. Como assim? Ele falou, cara, Letícia, eu não tomei nada. Só fiz a dieta, tô seguindo direitinho, tô treinando melhor. Só isso. Tá treinando todo dia certinho, surreal, né? É surreal. E a dedicação dele também é fundamental. O que eu falo para meus pacientes, eu faço 1% do processo. É calcular, é orientar vocês, mas quem faz na real é o paciente. Então, o resultado depende muito da pessoa, muito mais do que de mim especificamente. Então, ele é uma pessoa muito disciplinada. Você fala, ele faz. Então, assim, obviamente, agora ele tá colhendo todos os resultados disso. Você vê a evolução dele, pra mim, é surreal. Eu olho as fotos dele antigas, aí eu olho pra ele na consulta e eu falo, cara... Ele me mostrou a foto dele da primeira vez, eu falei, que isso, cara? Olha, inacreditável. Inacreditável. Eu fiquei emocionada, sério mesmo, porque é muito difícil de você ver profissional que se dedica tanto ao paciente, assim. Eu sei que uma parte foi, quer dizer, 99% foi ele que fez o processo todo, mas se não fosse você, obviamente ele não ia chegar nesse resultado. Eu acho que isso é não só no teu caso, mas eu acho que no teu e no meu também. A participação do paciente é 99%, né? Se a gente falar para o paciente o que tem que fazer e ele fizer, vai dar certo, né? No meu caso, obviamente eu trabalho com recuperação não só de atleta, mas de idoso, pós-operatório. E assim, o que me emociona, acho que todos os fisioterapeutas, é ver como o paciente ele volta à rotina, né? Porque eu tenho muito pacientes idoso, por exemplo, que fraturou perna, fraturou mão, precisa ficar acamado. E aí eu pergunto, qual o seu objetivo? O que você sente mais falta? Ir no hortifruti, ir no supermercado, né? No caso do atleta, o que você tem como objetivo? O que você sente falta? Treinar, né? Então, quando eu consigo colocar esse paciente de volta à rotina, me emociona, né? Porque a pessoa manda mensagem pra mim, cara, eu consegui fazer. Tipo, é a realização da pessoa, né? Que ela tá buscando ali todo dia. Então, assim, a minha maior prioridade hoje, principalmente dentro do CrossFit, é tentar fazer com que o paciente volte mais rápido à rotina, né? Principalmente atleta, porque atleta, um dia perdido é uma devastação, né? Então, assim, eu tento recuperar o mais rápido possível. E quando eu consigo, pô, não tem coisa melhor. Já especificamente no meu caso, né? Tem duas coisas que me emocionam muito, né? Aliás, são 3, né? Eu já dei aula para 6 grávidas, né? Uma delas até descobriu que estava grávida por causa do meu treino. A gente fez um treino bem intenso. Aí ela faltou a semana toda. Isso foi na segunda. Na sexta-feira ela voltou. Aí falou, Tadeu, eu não podia ter feito aquele treino. Eu falei, por que você não podia? Ela sempre gostou de dar migué, de treinar um pouquinho mais devagar. Aí eu falei, por que não?
Aí ela falou, eu estou grávida. Eu falei, meu Deus. Aí abracei ela e ela sempre faltou muito e tudo. Aí na gravidez ela resolveu treinar, treinou à vontade. A gente fez a melhor preparação possível. E o que aconteceu? Ela teve o bebê. 3 meses depois ela já estava lá treinando de novo comigo. Graças a Deus consegui mudar a vida dela também. Hoje em dia ela já é uma pessoa mais ativa. Outra coisa também que me emociona muito é treinar com criança. Adoro treinar criança. Treinamento de força. Ah, criança pode malhar? Pode. Só você saber. Mas pode sim. E também com idoso. Eu dei aula já para uma senhora bem idosa. E hoje em dia ela já não está entre mais a gente, né? Mas uma das últimas aulas que eu tive com ela, ela chegou para mim e falou, Tadeu, eu não estendia a minha roupa que eu lavava. Hoje em dia eu já consigo. Aí eu sempre fui muito brincalhão, que isso, não sei o que. Ela, olha, eu levanto meu braço, olha só, eu tô conseguindo, eu brincando com ela. E depois, sempre depois, né, que na hora eu gosto de ficar brincando, mas depois eu em casa falei, caraca, realmente, é bem legal. E dividir isso com vocês, porque fazer o que eu faço não ia acontecer se a pessoa não se alimentasse direito, se ela não tivesse uma amplitude de movimento boa. Dividir isso com vocês é muito legal. Por isso que eu quis fazer esse podcast, pra gente estar dividindo essas experiências, tá contando junto, né? Isso aí, Com né? certeza. Porra, terminar chorando é foda, né? Ficou meio dramático isso aqui. Não, mas foi bom, gostei. A gente ainda tem tempo? Tem 20 minutos. Mas Agora perdeu. O fio da meada. Então abalou nossas estruturas. Mas... E aí, Letícia? O que a gente pode estar fazendo pra... Além dessas coisas da gente mudar de vida e tudo, uma pessoa que, por exemplo, acabou de sair do médico, o médico falou assim, você vai ter que mudar, senão você morre. Sabe que isso acontece. É até brincadeira, mas é verdade mesmo. Inclusive eu te indiquei porque pressão altíssima, falou que se não mudasse a alimentação vai morrer. O que a gente pode estar fazendo para colocar na cabeça dessa pessoa que se não mudar, o sinal vermelho ligou. Se passar daqui já era. O que a gente pode estar fazendo? Então, tem muita coisa que a gente pode estar fazendo, mas que a maioria das coisas dependem muito do nível de receptividade do paciente. Não adianta você falar para o paciente, você tá morrendo, se você não fizer isso, você vai ter uma doença, vai tomar remédio para a vida toda e pode morrer mais cedo. Se isso para ele não for importante, ele não vai fazer. Então, quando os pacientes eles são muito receptivos e a gente tenta conversar, né, conscientizar de uma forma mais generalizada o que é a doença, o que ele precisa fazer para prevenir ou até mesmo parar de tomar aquela medicação que ele começou a tomar para um diabetes, para uma hipertensão. Isso já aconteceu muito no consultório, do paciente ir na consulta com o médico, ele falar que a pessoa está 20 quilos acima do que isso, pessoas novas, sei lá, atendi uma paciente de 20 anos, ela chegou no médico e ele torturou ela, falou, você tá com 20 quilos acima do que você tem, com essa idade, você vai ter doença, que não sei o quê. Aí na consulta a gente conseguiu perder mais de 10 quilos, ela, tipo, super me agradeceu, falou que parou de tomar medicação pro pré-diabetes. Então, assim, depende muito de como tá a receptividade da pessoa pra começar a fazer aquilo, porque tem pessoas que realmente não estão dispostas a fazer. E aí não adianta ter um profissional que vai estar lá pra conscientizar, orientar, se a pessoa não quiser fazer. Não existe milagre. Então, a gente tem umas teorias, né, que agora eu não vou lembrar de cabeça, que tem várias fases desse processo de adesão e receptividade da pessoa à mudança. E aí, no início desse processo, é aquela pessoa que não tá tão receptiva à mudança, ainda não tem noção de qual a gravidade da doença, do que ela precisa fazer. E na última fase do processo, né, que é aquela pessoa que já tá mais disciplinada, já tem total consciência do que pode acontecer com ela. Então, trabalhar com essas pessoas é mais fácil. Nesse início, eu gosto muito de encaminhar pro paciente, porque tem pessoas que realmente... Pro psicólogo, porque tem pessoas que realmente não têm noção do que estão acontecendo e podem realmente agravar a doença. E tem pessoas que mesmo você encaminhando não vão. Então é entender até onde eu posso fazer o meu trabalho como nutricionista, porque não adianta eu
chegar na casa da pessoa, dar o cardápio, botar a comida, porque isso não vai acontecer. Algumas pessoas utilizam essa rotina como fuga, né? Exatamente. Então não tem como você substituir esse motivo da fuga por uma rotina mais difícil para ela, né? Então, realmente, eu acho que a ideia do psicólogo aí nessa questão é fundamental, fundamental. A gente, como profissional, a gente vai até certo ponto. Não tem eu, como nutricionista, querer piscar ali para fisioterapia, para educação física, para psicologia, não tem. Eu tenho até um limite como nutricionista, então eu preciso encaminhar esse paciente para outros profissionais, porque senão a gente não consegue avaliar, encaminhar, né, progredir o diagnóstico, né, a questão que ela vem me trazendo só com a consulta do nutricionista. Então, encaminhar esse paciente, principalmente para um psicólogo, é fundamental. O paciente de transtorno alimentar, de compulsão alimentar, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que encaminhar esse paciente, entendeu? É a importância da equipe multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente. E assim, ela ainda consegue conversar com alguns pacientes. Mas eu já peguei casos seus, Débora, de você nem conseguir conversar. Por exemplo, a Débora atendeu uma menina que não conseguia andar direito porque ela tinha um problema no quadril e ela tinha que atender. Só que a menina tinha acho que 3, 4 anos. Não tem como conversar com uma menina dessa. E ela atende também pessoas acamadas, que já desistiram da vida, não querem nem conversar. Ela chegou para uma pessoa, uma idosa, foi conversar com ela, ela falava, bom dia, nem olhava. Então, como foi o atendimento? O que você pode fazer assim? Porque, assim, a gente brinca muito, né, que fisioterapeuta é psicólogo também, porque a gente ouve muito, né, do paciente, porque a gente quer tentar encaixar o objetivo daquela pessoa no que ela tá falando. Mas, assim, realmente existem, mais ainda em relação a idosos, a maioria dos idosos tem problemas de depressão. Então, assim, não tem como eu também trabalhar a depressão, né? Claro que ali na rotina, eu incentivando, eu falando, vamos lá, não é assim, você precisa reagir, a pessoa acaba realmente reagindo, mas eu também não tenho como mudar totalmente o quadro, né? Agora, na questão da criança, a criança é mais fácil de trabalhar, o mais difícil é os pais, né? Exatamente, por isso que eu não atendo criança. Só atendo criança atleta, que é disciplinada, sabe onde quer chegar. Porque o resto, o problema não é a criança, é os pais. Uhum. Tu fala, você come abobrinha? Aí eu posso experimentar, tia. Aí tu olha pro pai, o pai tá assim, ó. Aí eu falo, o que houve? Eu não como abobrinha, eu não vou fazer abobrinha. A questão de criança é só os pais mesmo. Se os pais chegarem junto, ótimo. Agora, se forem, mas por que você tá fazendo isso? Acabou. Não tem progresso. Então, assim, acho que cada caso é um caso, né? Depende muito do paciente. E eu não sei se você pega gente assim, mas eu pego, acho que cada 10, 5 são o pai querer mais do que a criança. Sim. Por exemplo, tô fazendo um treino de força lá. Aí chega o pai, só vai fazer isso? Na alimentação acontece muito isso também? Não só em relação a isso, mas até o que a gente comentou anteriormente, de pessoas que têm doenças, precisam se cuidar, e a pessoa não se conscientizar, mas uma pessoa do lado sim, tipo o filho. Aí encaminha o pai. Letícia, por favor, eu preciso que você conscientize meu pai, se ele não fizer a dieta, ele vai começar a tomar remédio, eu tô desesperada. Mas quem tá desesperado é o filho. Aí o pai chega na consulta de frente pra mim, tá assim, ó. E aí? Não, sim, não, sim, não. A pessoa não tá receptiva àquela mensagem. Não dá certo. Exatamente. Aí eu falo, o que você tava fazendo aqui na consulta? Você veio aqui pra quê? Pra me dar dinheiro ou pra realmente querer mudar? Não adianta ser o filho estar muito preocupado, não querer que você morra, não querer que você desenvolva uma doença, se você não colocar isso como prioridade pra você, se você não entender que isso é um problema também. E não adianta chegar aqui na minha frente achando que eu vou resolver esse problema pra você, porque eu não vou. Então acontece com muita frequência, principalmente quando vem encaminhado de família. Letícia, você me ajudou muito, preciso que você ajude meu tio, minha avó. E aí sempre tem essa indicação entre família pra eu resolver um problema. Mas se a pessoa não tiver consciente do que tá se passando por ela, não adianta, que não vai ter rede ali, não vai ter profissional que mude o pensamento daquela pessoa. E acaba muitas das vezes a gente sendo psicólogo, né? Que a gente muda de área. Eu não sei vocês, mas eu acabo estudando realmente um pouco de psicologia, porque senão não acontece a mágica, né? Eu acho que se a gente já tiver uma escuta ativa, eu acho que não precisa necessariamente a gente querer beliscar ali na psicologia, mas se a gente só escutar o paciente, que às vezes ele vem na consulta, ele não quer nem a dieta, não quer nem o tratamento, mas ele só quer falar. Ele só quer falar como é que foi o dia dele, ele só quer falar que ele tá com problema com a mãe. E é aquilo.
E só de você ouvir ele já sai da consulta aliviado. Nossa, foi a melhor consulta da minha vida. Porque o problema é que os profissionais, hoje em dia, eles não estão pensando no paciente, eles pensam na doença. E aí, como é que você trata o paciente pensando no diabetes? Não tem como. Você tem que pensar no paciente de forma individualizada. Então, se você não escutar esse paciente, que já é um passo principal para o tratamento, ele não vai ter uma boa adesão no que você está fazendo. Então, isso é fundamental para você entregar o plano e ele falar, não, realmente, eu confio nessa menina, eu confio nessa profissional, ela me escutou, eu tenho certeza que o que ela colocou aqui é condizente do que eu falei com ela. Isso é um problema que eu enfrento muito, né? Porque eu atendo muito paciente que vem do ortopedista, por exemplo, aí fala assim, eu fui lá, né? Aí pedi um raio-x e me prescreveu Dorflex. Ou então vai ter que operar. Então assim, realmente, é sempre aquela consulta de 10, 15 minutos que só dá, oi, tudo bem? O que você tem? Ah, tá. Vai lá. Né? Por isso que eu acho também que as pessoas estão indo muito para fisioterapia, né? Porque o fisioterapeuta, se vocês não sabem, é profissional de primeiro contato. Então, você não tem necessidade de ir até o médico, né, para você ser indicado para fisioterapia. A gente é capaz de fazer uma avaliação funcional. Então, assim, eu já tenho muito paciente que não vai mais no ortopedista, né? E vai diretamente a mim para mim avaliar a funcionalidade e descobrir o que está causando aquela lesão. Né? Claro que quando tem necessidade, eu reindico para o ortopedista reavaliar, né? Mas hoje em dia os pessoal estão migrando muito para outras profissões para tentar suprir a profissão que não está dando conta, né? É justamente pelo trabalho mal feito, né? Às vezes a pessoa tá morrendo de dor, você já desconfia de um ligamento rompido ali, aí o médico olha o raio-x e fala que não tem nada. Eu peguei uma paciente, na verdade, ontem. Ela tá falando comigo aqui hoje no Instagram. Ela foi ao médico com sintomas de dor de ciático, também de crossfit. E aí o médico deu o diagnóstico clínico de bursite. Eu falei, cara, os sintomas não batem. Aí ela falou, não, mas ele tirou raio-x, ele viu que era bursite. Eu falei, cara, mas os sintomas não batem, não tem como ser bursite, né? Eu prefiro que você vá a outro ortopedista, reavalie a sua situação. E foi o que aconteceu. Ela foi em outro ortopedista, reavaliou o caso dela e era ciático, não era bursite. Então, assim, se eu fosse uma fisioterapeuta que acreditasse 100% no diagnóstico clínico, eu ia tratar errado, né? Então, assim, também vem a importância do fisioterapeuta sempre avaliar. Avaliar, reavaliar e entender a funcionalidade do paciente. É importante também da gente se comunicar com os outros profissionais, né? Porque muitas Sim. vezes a gente quer ter o contato com o médico, com o personal, com o físio, com o psicólogo, e o profissional ele não está aberto a trocar. Então, assim, ter esse foco no paciente, na melhora do paciente, nesse contexto multidisciplinar é muito importante. Porque vai que a Débora falar, então não vai em médico nenhum, só faz acompanhamento para mim. É verdade. Esquece médico. Não, o médico é importante nesse contexto. Mas é importante o médico também chegar para ela e perguntar, mas por que você discorda desse diagnóstico? Conversar realmente sobre o paciente, né? Seria um sonho, né? Seria um sonho ter uma equipe realmente multidisciplinar para o atleta, por exemplo. Mas eu acho que isso entra muito na questão de plano de saúde também, né? Que tá meio complicado. A questões de todos os profissionais, né? Não é só o médico. E fora a reavaliação, né? Porque tem gente que, por exemplo, vai numa nutricionista hoje, aí só volta daqui a 6 meses. Passou os 6 meses com aquela alimentação ali e não viu que mudou. A rotina, a intensidade do treino. A própria composição corporal da pessoa. Uhum. Porque se olha no espelho, eu acho que tá a mesma coisa, mas a gente vai mudando. Eu peguei um paciente, né, que ele teve uma lesão no joelho, e eu perguntei como é que era a rotina de treino, de alimentação. Aí ele falou assim, eu fui numa nutricionista para emagrecer, e aí emagreci, mas aí eu esqueci de voltar, continuei com a dieta de emagrecimento, mas tô fazendo trabalho de força, que aí ele começou a fazer trabalho de força com ele. Eu falei assim, cara, não dá. Ou você faz uma dieta para emagrecer, ou você faz uma dieta para ganhar massa muscular, né? E aí que tá o problema, você tá aumentando a intensidade do treino, e você tá se lesionando porque a tua dieta não tá acompanhando, né? Exatamente. O volume de treino aumenta, a intensidade aumenta, o gasto energético aumenta e aquela pessoa tá comendo para emagrecer. Exatamente. E ela não consegue reparar os músculos, não consegue estimular a síntese proteica. E aí tem uma série de problemas relacionados a isso. Ter esse contato com outros profissionais é muito, muito bom. Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar um profissional que realmente seja, principalmente médicos, né, receptivos ao que a gente tá falando, que escutem o que a gente tá falando. São realmente raros os casos. Mas a gente ainda tem alguns que estão abertos a isso e estão pensando na progressão do E graças paciente. a Deus somos esportivos, né? A gente ainda tem médico esportivo aí que ainda
entra junto com a gente, né? Não, e que também façam a avaliação e depois reavalie. Porque não adianta nada você fazer uma avaliação e depois pegar e jogar fora. Exatamente, isso é fundamental, porque eu atendo muito paciente falando, eu preciso marcar uma consulta. Assim, não existe uma consulta, existe o acompanhamento nutricional. Eu acho que eu nunca resolvi o problema de um paciente em uma consulta, até porque na maioria das vezes exigia de uma mudança de comportamento. Então, pra gente mudar comportamento, a gente não faz isso em 30, 60 dias. E você também não conhece o paciente. Né? Exatamente. Demora pra conhecer. Exatamente, precisa de tempo. Então, assim, sair da consulta com a próxima já marcada, já gera uma expectativa do paciente manter uma adesão dele àquele planejamento e a gente ter essa ideia de acompanhamento. Consulta nutricional, a gente não resolve o problema, o diagnóstico nutricional em uma consulta. Eu acredito que a fisioterapia com o próprio acompanhamento de um personal seja a mesma coisa. Por isso que eu também não, eu começo a desconfiar de treinos de musculação. Por quê? Você entra numa academia, você já entra malhando. Não foi feita nenhuma avaliação em você. Você só responde lá um parquet ou algum questionário que a academia te deu e pronto. Aí você já começa malhando. Malhando o quê? Não, e agora a moda é aplicativo, né? Ainda tem essa. Aplicativo. Não precisa nem de professor. Você olha lá e a pessoa nem sabe fazer o movimento, mas ela fica olhando o vídeo e tenta reproduzir. Na maioria das vezes dá errado. E tem treino inteligente. Você senta numa cadeira ou em alguma coisa, aí só faz aquele movimento, ou uma extensão de joelho, ou uma flexão, e pronto. Mas você não sabe o que aquela pessoa precisa. Aí beleza, daqui a 2, 3 meses você faz uma avaliação. Aí você fez. Aí agora toma seu planejamento. Tá, e agora? E depois? Não, e geralmente tem uma reconsulta. E geralmente os treinos são iguais pra todo mundo. Não tem uma evolução desse acompanhamento. Eu pego muitos pacientes que fazem treino na musculação. Tá, mas e aí? Quando é que você vai encontrar de novo com o professor pra trocar a tua série? Ele não falou nada não. Deve ser daqui a uns 3, 4 meses. Eu falei, 3, 4 meses? Como assim? Não tem como. Ainda mais pra pessoa que quer hipertrofia muscular, a gente precisa estar variando esse estímulo. Não, e o pior que eu vi num aplicativo que um paciente me mostrou, que eu pedi pra... Eu sempre peço pra ver o treino, né? Pra me entender a rotina do paciente. Tinha os movimentos, mas não tinha carga. Eu falei, mas qual carga você vai botar? Não sei, vou ver. Eu falei, cara, isso não é periodização de treino, né? Periodização de treino, o professor vai tirar o PR, né? Você entende mais disso. Você vai tirar o PR e a partir desse PR você vai ver o nível de força que ele precisa, a carga que ele precisa. Até mesmo na musculação que não faz muito esse teste de um RM, mas testar a carga, acompanhar essa carga, é um prognóstico que a gente tem, né? É uma forma da gente acompanhar a evolução daquele paciente. E aí o que tem de paciente que não anota a carga, não sabe a última carga, o último PR que fez no CrossFit foi há 500 anos atrás, aí depois fez PR, acho que foi maior, que foi menor, não sabe. Então ter esse acompanhamento evolutivo é muito importante. E falando nisso, a carga, tem gente que, por exemplo, faz 10 repetições com 30 quilos, 2 repetições com 30 quilos e 20 repetições com 30 quilos porque não quer mudar o peso e acha que se fizer com menos peso tá regredindo. E não é assim, pô. Você tem que entender. Por exemplo, vamos fazer 10 repetições dentro de 30 segundos. Aí você acelera. Você vai fazer 20 repetições em 2 minutos, você faz com uma carga um pouco mais pesada. Eu acho interessante realmente ter um acompanhamento, não só do personal na musculação e no CrossFit, da nutricionista e do fisioterapeuta. Se quiser realmente evoluir, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Psicólogo também não está aqui com a gente, mas é essencial, principalmente nos dias de hoje, né? Que tem muita gente ansiosa, muita gente com problema de depressão, e isso afeta muito o treino, né? Afeta muito o treino, o risco de lesão. Então é muito interessante todo mundo ter uma equipe multidisciplinar, né? Não só multidisciplinar, né? Mas que interajam entre eles. Por exemplo, não adianta nada a Letícia não falar com a Débora, ou a Débora não falar comigo, ou eu não falar com a Letícia. Porque a gente cai naquele caso da Letícia tá querendo tirar o carboidrato e eu tô tacando treino intenso na pessoa. Aí o que acontece? A pessoa tem um piripaque na minha mão. Aí fala, não, Tadeu errou a mão. Não. A nutrição que não tá relacionada ao treino que você tá fazendo, né? Isso aí é. Por isso a importância da gente estar falando um com o outro. Eu espero muito que a gente possa contribuir com todo mundo aí, né? Que a gente possa mostrar para vocês que realmente a gente precisa dessa importância de ter
uma questão mais personalizada para cada um, né? Que os profissionais precisam entender que cada organismo é um organismo e que a gente precisa trabalhar em conjunto também, né? Eu espero que o podcast possa contribuir aí com isso e que todo mundo tome os se ligues aí também. Vamos estar aqui para muitos se ligues. Vamos, né? É isso, galera. Se você gostou do nosso podcast, se inscreva no nosso canal e chame seus amigos para assistirem também.